Olá, pessoal! Nesta aula vamos discutir um tema muito relevante: as tecnologias educacionais. As tecnologias educacionais estão cada vez mais presentes em nossas vidas. Elas têm um potencial de transformar profundamente os processos de ensino-aprendizagem, tornando-os mais eficientes e adaptados às necessidades dos alunos. Mas o que é exatamente tecnologias educacionais? Elas são ferramentas e métodos que vão facilitar o aprendizado, abrangendo desde os métodos tradicionais até inovações digitais. As tecnologias educacionais, elas são um conjunto de métodos e recursos que utilizam tecnologias para promover o aprendizado em diferentes contextos, seja ele no ensino presencial, no ensino à distância ou no ensino híbrido. Antes da gente discutir sobre as tecnologias educacionais, gostaria de fazer algumas perguntas para você. Você consegue notar as diferenças entre os alunos de agora e os do passado? O que será que dá para perceber em relação a alguma mudança que ocorreu na educação em 10 anos? Uma mudança bem significativa na educação, que eu consigo ver claramente, é nos próprios alunos, que refletem as rápidas transformações da sociedade. Hoje os alunos estão com muita mais questões emocionais, porém, eles são amplamente tecnológicos, com múltiplos interesses e experiências diversas. E é fato que os alunos, eles não são mais os mesmos. No meu tempo, nós íamos, por exemplo, na biblioteca para pegar livros e realizar pesquisas. Hoje, os alunos podem fazer isso com um simples toque de dedos. Já as escolas, por sua vez, elas têm se mostrado também mudanças, porém em outro ritmo, talvez um ritmo menor, um ritmo mais lento que os alunos. Muitas instituições de ensino, elas se mostram mais abertas a tecnologias, a metodologias atualizadas. Elas buscam entender mais sobre linguagens diversificadas, envolvendo diversas mídias e preocupadas em construir no seu corpo discente um sentido de pertencimento. Porém, ainda temos muitas escolas e muitos educadores presos ao modelo tradicional de ensino, onde estão a um processo de aprendizagem em que o estudante ele é passivo. Eles enxergam o desenvolvimento da aprendizagem de modo segmentado. Mas as escolas e os educadores, eles precisam entender que o mundo, ele mudou. Ele está muito mais volátil. E a pandemia por Covid-19, ela contribuiu mais ainda por tornar esse cenário da educação um tanto quanto mais complexo. Como nós podemos nos preparar para esses alunos? Querendo ou não, nós vamos precisar repensar o conceito da educação, as metodologias que utilizamos, as formas que avaliamos os nossos alunos, as ferramentas que utilizamos, entre várias outras coisas. Mas antes disso, vamos começar lembrando como era a educação no passado, quais as ferramentas, metodologias e tecnologias que utilizávamos. A evolução das tecnologias e metodologias educacionais, elas refletem transformações sociais e culturais ao longo do século. Vamos explorar algumas fases dessa evolução. Na antiguidade, a educação era elitista, era reservada a um pequeno grupo de privilegiados, como sacerdotes, nobres e líderes militares. No Egito Antigo, a escrita hieroglífica foi uma das primeiras grandes inovações tecnológicas. Ela permitia a transmissão de conhecimentos. Os sacerdotes e escribas eram os principais responsáveis pela transmissão de conhecimentos, que envolviam religião, matemática e astronomia. Eles utilizavam como materiais para o ensino papiros e placas de argila, sendo a escrita e a oralidade as principais formas de comunicação. Na Grécia e na Roma antiga, a educação também era voltada para a elite. As escolas de filosofia focavam no debate e na retórica como tecnologias educacionais. As academias e ginásios eram utilizadas como centros de ensino, onde a educação era predominante oral e presencial. As principais tecnologias nessa época
eram os papiros e tintas para escrita, o uso de tabuletas de argila, tábuas de argila e estiletes para escrita cuneiforme, tábuas de cera, rolos de papiro, estiletes e cálamos. Aqui também nós tínhamos os pergaminhos, as tintas e os papiros. Já a Idade Média, ela foi marcada por duas realidades educacionais bem distintas, a Europa medieval e o mundo islâmico. Na Europa medieval, a Igreja Católica ela controlava a educação. As escolas monásticas e catedrais eram as principais instituições educativas. As principais tecnologias educacionais nessa época eram a cópia de manuscritos feitas pelos monges e a transmissão de conhecimento por meio de textos sagrados. O ensino ele era destinado principalmente ao clero e a futuros líderes políticos. No mundo islâmico medieval, a educação ela floresceu de forma distinta. As madastras, que eram as escolas islâmicas, elas surgiram como centros de ensino de teologia, matemática, medicina e astronomia. A tradução de textos gregos e latinos para o árabe ele foi um marco muito importante, criando pontes entre o conhecimento antigo e o moderno. O papel ele foi uma inovação muito importante, introduzida pelos árabes no Ocidente. Isso facilitou muito a produção de textos e a difusão de conhecimento. A era pré-digital ela trouxe a imprensa, que democratizou o acesso ao conhecimento. Com a Revolução Industrial, a educação ela se expandiu e novas tecnologias, como por exemplo o quadro negro, elas começaram a ser utilizadas. Essa época ela foi marcada por grandes avanços tecnológicos que impactaram diretamente a educação, como por exemplo a invenção da imprensa de tipos móveis. Os livros eles se tornaram mais acessíveis e o conhecimento ele foi democratizado. Esse avanço ele impulsionou o surgimento das universidades modernas, a expansão do ensino além do clero e da nobreza, e o surgimento de novas disciplinas. Com a Revolução Industrial, a educação ela se expandiu e novas tecnologias de ensino elas foram utilizadas dentro das salas de aula. A revolução, então, da educação ela vem na era digital, principalmente com a introdução do computador e da internet e das tecnologias de informação e comunicação. Na década de 80, os microcomputadores eles começaram a ser utilizados nas instituições de ensino, para o ensino de ciências exatas e programação. Mas foi na década de 90 que a internet de fato transformou a forma como o conhecimento ele era transmitido. Nessa década, o uso de softwares educacionais começou a se expandir, permitindo uma abordagem mais interativa ao aprendizado. Ferramentas como o Moodle e o Blackboard, eles permitiram a criação de ambientes virtuais de aprendizagem acessíveis a todas as pessoas. A partir de 2010, a era pós-digital trouxe tecnologias ainda mais avançadas para o cotidiano das escolas, professores e alunos. Tecnologias como a inteligência artificial, a realidade aumentada, a realidade virtual e a impressão 3D trouxeram novas formas de personalização do ensino e a otimização da aprendizagem, permitindo, por exemplo, que cada aluno ele tenha o seu percurso educativo adaptado às suas necessidades e ao seu ritmo. Quando nós falamos de tecnologias educacionais, muitos educadores já pensam em softwares, computadores, mas diferentemente de como muitos pensam, as tecnologias educacionais elas podem ser classificadas em 3 categorias: analógicas, digitais e emergentes. Cada uma delas desempenha um papel importante na educação. As tecnologias analógicas ou as tecnologias tradicionais, elas incluem dispositivos não digitais, como livros, filmes, televisão, o quadro, que foram amplamente utilizados antes do advento da era digital e que ainda possuem um papel importante na educação. As tecnologias digitais, elas englobam dispositivos conectados à internet, como computadores, tablets, aplicativos e plataformas educacionais. Essas tecnologias, elas transformaram radicalmente a forma de ensinar, permitindo a personalização do ensino e uma aprendizagem à distância e também uma aprendizagem mais significativa para os alunos. As tecnologias emergentes incluem ferramentas inovadoras,
Como eu já falei, a gente utiliza a realidade aumentada, a realidade virtual, a inteligência artificial e a robótica. Elas estão começando a ganhar espaço nas escolas e nas instituições de ensino superior. Em resumo, nós podemos dizer que as tecnologias educacionais, elas são fundamentais para qualquer tipo de educação, principalmente para a educação profissional e tecnológica. Elas não apenas facilitam o aprendizado, mas também tornam o ensino mais inclusivo e adaptado às novas demandas do mundo. Nós podemos aplicá-las em vários contextos, seja no ensino presencial, no ensino EAD ou no ensino híbrido, para que tornemos a aprendizagem mais colaborativa e até mesmo criarmos novas formas de avaliar os nossos alunos. O uso das tecnologias educacionais, eles apresentam diversas vantagens, contribuindo ativamente para o aprendizado dos alunos, tanto no nível escolar quanto no nível universitário. Através do uso delas, nós podemos observar um aumento maior no interesse dos alunos, um maior protagonismo dos nossos alunos. As tecnologias educacionais proporcionam uma maior autonomia para os professores, elas potencializam o processo de aprendizagem, elas modernizam e ampliam as possibilidades de ensino, tornam as metodologias de ensino mais atrativas e dinâmicas, estimulam a criatividade dos nossos alunos, elas conseguem aumentar o engajamento em sala de aula, facilita também o aprendizado dos conteúdos, além de ajudarem a melhorar o desempenho dos alunos. Mas apesar de todas essas vantagens, o uso de tecnologias educacionais possui vários desafios, tanto para os professores, quanto para as escolas e para os alunos. Nós não podemos nos iludir que pelo fato de só estarmos usando uma determinada tecnologia educacional, nós estamos inovando dentro da nossa sala de aula. Não se trata apenas do uso dessas tecnologias sobre as práticas que o seu uso possibilita. É necessário nós criarmos um planejamento bem estruturado para que a gente possa inserir soluções inovadoras dentro de uma sala de aula. E o uso dessas tecnologias, elas terem um sentido para os nossos alunos. É necessário também ter uma infraestrutura adequada, utilizar tecnologias de forma integrada e significativa, criando atividades que irão proporcionar aos alunos uma interatividade maior aos conteúdos que estão sendo apresentados e essas tecnologias. Torná-los parte do processo e não apenas pessoas passivas. É importante também monitorar todo esse processo, principalmente o processo dos alunos ao utilizarem as tecnologias educacionais. Avaliar qual é o impacto do uso dessas tecnologias e, sempre que possível, realizar ajustes nas estratégias criadas. Mas independente de qual tecnologia escolher, para garantir o sucesso na sua implementação, é fundamental planejar e oferecer capacitação adequada aos educadores. É importante avaliar constantemente a sua efetividade. Só assim, nós, educadores e as escolas conseguirão garantir experiências eficientes, dinâmicas e conectadas com a realidade dos alunos atuais. Foi um prazer ter você até aqui. Espero que essa aula tenha te proporcionado uma nova perspectiva sobre as tecnologias educacionais. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até a nossa próxima aula.